estamos aqui para mais um podcast. O impossível é só uma questão de conexão. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial. Realmente uma pessoa que eu admiro demais, a Claudiana Pereira. A trajetória desta mulher, vocês vão ver o quanto é inspiradora. Uma mulher negra que passou por vários desafios na vida, inclusive um tratamento de câncer, por isso que nós trouxemos aqui para o assunto do Outubro Rosa. É uma grande empresária no setor de gastronomia, uma pessoa que se relaciona com a comunidade da cidade de Itupeva, faz a diferença na vida das pessoas e, principalmente, traz alegria, espalha alegria por onde passa. É também sambista, né? Da Rosas de Ouro, olha isso, gente. Madrinha de bateria da Rosas de Ouro, não é isso? Eu fui da comissão de frente. Olha eu aqui. Daqui a pouquinho ela já vai falar, olha isso. E é uma mulher que, por onde passa, deixa um rastro de felicidade. E é isso que ela vai contar hoje, essa trajetória de vida de desafios, mas de uma pessoa que traz um sorriso no rosto e passa por tudo que a vida traz de percalços, mas com otimismo e principalmente com alegria. E outra coisa importante para dizer da Claudiana, ela vai trazer para a gente aqui não sobre a doença, o câncer, mas sobre a vida. Porque no Outubro Rosa eu vejo muitas pessoas falarem com foco na doença. E o que ela traz aqui é o foco na vida, por quem passou por isso com a alegria de viver. Então, Claudiana, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e tenho certeza que nós todos vamos nos inspirar com a sua história. Ai, amiga, fala assim, Lourdes, eu agradeço pelo convite, eu falo que falar do Outubro Rosa, falar do tema do câncer, não é só falar é uma doença, né? A gente fala assim. Mas acredito que eu fui capacitada, né? No decorrente do que eu for compartilhando, vocês vão entendendo, gente. Quando a gente é capacitado para falar com segurança determinadas situações que passam no nosso caminho, a gente fala com mais leveza, né? A gente fala com amor, não com amor do que foi passado, mas com amor do que foi vivido, né? Porque eu estou aqui, estou viva, me tornei um propósito vivo, né? Do agir, do quanto a gente tem que ter fé na vida da gente. Maravilhoso. Então, conta aí para a gente quem é essa mulher. Bom, então vamos lá, gente. Essa mulher que hoje se tornou uma empresária, veio de Guariba. Tenho lá... Não nem estranha, viu, amiga? Porque eu falo assim, né? A idade, a gente fala assim, a idade com o tempo a gente nos torna mais profissionais, a gente se torna um pouco mais vivida, né? Sou uma mulher de 42 anos, já tenho 2 filhos, criei os meus filhos, se tornaram um engenheiro e a outra é gastróloga. E falo assim, né? Para mim chegar ao patamar que eu estou hoje, não falo de vida não, tá, gente? Eu falo do alicerce que eu trago de casa. Lourdes, hoje eu falo que se a minha mãe não tivesse me ensinado quão forte eu deveria ser quando eu era criança, que hoje eu passo para as crianças de hoje, né? Então, hoje eu me tornei madrinha de uma ONG de crianças e falo assim, quando eu conto para as pessoas que o meu primeiro trabalho foi aos 7 anos, as pessoas falam assim, Cláudia, mas aos 7 anos você tinha que trabalhar, você tinha que brincar de boneca. Gente, mas aos 7 anos eu estava aprendendo a responsabilidade. Aos 7 anos eu comecei a ir para a roça. Então, eu sou uma pessoa que vocês estão vendo aqui, que era do improvável chegar onde chegou. Então, vindo o corte de cana-de-açúcar, vindo o amendoim, que hoje você conta o que é o amendoim. Gente, amendoim não é assim que você já chega com eles, em formato de paçoquinha em casa, não. Tem todo um agir, um trabalho por ele, né? Então, aos 7 anos, eu acho que foi a visão de vida que eu teria na minha vida. Seria uma visão de uma vida de muito trabalho, mas de muita fé. Perfeito. Quando eu fui começar o meu primeiro trabalho ali, ó, menininha, sem saber o que eram as coisas, eu acredito que na vida da gente,
nós encontramos pessoas que nos ajudam a construir aquele propósito que a gente vem para a vida, né? E é exatamente isso. Quando eu trouxe o tema O Impossível é só uma questão de conexão, é exatamente isso, Claudiana. Pessoas que passam pelas nossas vidas e que sempre semeia, né? Traz sementes boas, que é o que eu sempre digo. Nos ajuda, nos apoia. Verdadeiros anjos, né? Que transformam a nossa trajetória. Exatamente. E eu tenho certeza que você tem muitas pessoas assim na sua vida, e tenho mais certeza ainda que você é uma dessas pessoas na vida de outras, que a Me gente sabe tornei. Eu disso. acho que a gente aprende todo dia, Lu. Isso. E nessa trajetória toda, a gente encontra anjos. E aos 7 anos, quando eu não sabia o que era trabalhar ainda, e era muito engraçado, gente, porque eu tenho contos engraçados da parte da minha infância, que isso me motiva. Eu lá sem saber trabalhar, né, eu chacoalhando amendoim, lá de joelho na terra, eu amo a terra. Aí, em vez de eu chacoalhar ele e colocar em pé, eu jogava terra embaixo, porque era criança, né? Aí veio o chefe de eito, né? Que na roça a gente trata o chefe de eito. E aí ele chegou e falou assim: minha filha, você está plantando novamente o amendoim, então eu vou te explicar como você vai colher. E isso você vai levar para a tua vida. Gente, aos 7 anos foi meu primeiro conselho. Então ele pegou, chacoalhou o amendoim, fez assim e colocou ele em pé. E aí ele falou: quando você achar dificuldade, observa a sua volta. Quando eu falo quando a gente não sabe nada, amiga, a gente observa outras pessoas fazendo. Maravilha. Porque nem tudo a gente aprende na faculdade, nem tudo a gente aprende num livro. Existe um livro único que eu aprendi a ouvir, a ler, a praticar, que é a Bíblia. Maravilhoso. E eu não sabia o que era isso até eu ter a minha vida tocada. E por que eu falo da vida tocada? Tem uma grande história por trás disso, né? Às vezes, quando a gente fala de uma história, a gente tenta resumir para não ficar extenso, né, gente? São 42 anos, imagina você contar 42 anos. Mas aí, olha, como foi tudo na minha vida à base de fé. Eu cheguei em São Paulo, num lugar que era desconhecido, aos 21 anos, estava terminando a escolaridade, então eu fui trabalhar de empregada doméstica, porque eu não conhecia ninguém no estado de São Paulo. E ali eu não parei só, não, vou continuar trabalhando nesse serviço, porque não tinha algo muito grande na frente para mim. Então, ali, eu comecei a estudar, fui fazer minha faculdade, eu já tinha 2 filhos, gente. E eu vi muitos não. Eu vi um preconceito, eu não peguei uma vaga porque eu tenho a pele que eu tenho e eu amo falar que eu sou negra. Só que esses não, amiga, nunca me diminuíram. E não sou a única que passei e não serei a última, gente. Então, os nãos que a gente leva na vida não precisa vir com palavras. Elas vêm com gestos, vêm com olhares. É você que precisa interpretar de que forma saudável você vai levar aquilo para a vida. Porque eu acreditava lá atrás que se eu levasse aquilo como uma lição para mim, eu ia usar aquilo como uma muleta. Perfeito. E eu não consegui nem imaginar eu de amuleta, gente. Quebrei o pé, eu fui sambar. Então, as diversidades que acontecem no nosso caminho, somos nós que precisamos interpretar aquilo, mas com segurança, com coerência, com sabedoria, que é o que eu busco todos os dias. E você é um exemplo de mulher sábia, virtuosa, né? E veio para São Paulo, estudou, criou os filhos quase que sozinha, né? Que a gente sabe amiga, disso. Foi. E como você chegou aqui na nossa região Itupeva, como uma empresária hoje de imenso sucesso e uma mulher que transforma a vida das pessoas. Conta Olha, isso pra essa história que eu falo... Gente, olha...
Amiga, eu vou trazer desde o começo, de É. 2014. 2014 eu já atuava na área de gastronomia, já ocupava um posto de confiança, treinava a equipe. E aí eu fui convidada para conhecer um restaurante que era montado aqui no aeroporto de Jundiaí, que era um bistrô. Acho que muitos já devem ter frequentado esse espaço. E aí eu fui lá para conhecer. Aí o Tuca, saudoso amigo, que não está mais entre a gente, ele falou assim: eu vou levar vocês para conhecer uma cervejaria. E a gente, né? Ah, vamos. Gente, foi quando eu aprendi que social e sapato alto não funciona no interior. Aí fomos nós. Aquele sol reluzente, amiga. Eu falo que quando eu cheguei em Itupeva, eu fui abraçada. Falando em energia mesmo, eu não conhecia a cidade, eu não sabia como ia ser, mas no mesmo dia, quando nós chegamos na Hofer, eu olhei para a casa do lado do queijo de Itupeva, hoje que tem um café colonial. Eu não sabia, eu montei o dele e falei, nós vamos montar um restaurante aqui. Olha, Aí o pessoal assim, era Cláudia, seu você tá lugar. doida, Cláudia? Falei, não, nós vamos montar um restaurante aqui. Aí eu cheguei na Hofer como uma boa baiana, gente, porque eu tenho sangue de baiano, de mineiro, mas eu sou paulista e com a alegria inteira da Bahia. Cheguei lá na Hofer, lotada. Aí a Rose, que nos atendeu, eu falo que ela é uma madrinha de todo o nosso projeto. Aí ela falei assim: quem é o dono da, com todo o respeito, da porra toda aqui? Aí ela assim: peraí que eu vou chamar ele. Aí ele chegou. Aí eu falei assim: eu vou montar um restaurante lá na sua casa. Aí eles: o que vocês deu para essa mulher beber? Eu falei: ainda não bebi. E aquilo virou uma brincadeira na cabeça dele, porque na minha, na do Pierre, na do Tuca, já estava projetado, idealizado e já estava inaugurando. Isso em 2014. Em janeiro de 2015, ele tinha viajado, ele contando a história para poder trazer, porque o Paisá veio para cá. Aí nós não falamos nada, a gente já tinha montado tudo, já tinha montado um croquis, o desenho, tudo. Aí veio a ligação em fevereiro. Ó, tô mandando um contrato assinado aí e vocês podem montar um restaurante aqui. Então foi de uma coisa assim, gente, foi de um falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Era o seu lugar, né? Olha que Eu incrível. falo que o que a gente fala, e se você fala com convicção, gente, o universo é de todos nós. O quanto de bom você quer para a tua vida, você deseja para as pessoas, que o universo te manda em dobro. Porque hoje eu estou aqui há 10 anos no Paisá e foi algo que eu mandei para o universo atendeu. E passei por todas as diversidades que vocês imaginarem. Já tive a casa muito lotada, como passei por uma pandemia. E por quê? Por um incêndio, Por né? um incêndio. Recente. Nosso caminho somos tocados para a gente entender a tamanha fé que você tem. Vocês vão ouvir muito eu falar de fé, gente, porque fé ou a gente tem ou a gente tem. Não existe outra coisa. Meio termo. Né? Não tem meio termo. Porque quando a gente acha que a gente está sozinho, ele coloca um obstáculo na frente para você entender que você jamais vai estar sozinho. E essa lição, amiga, eu vi muito de casa, né? Meu pai e minha mãe sempre deu essa... Eles sempre falaram para a gente, a única coisa que vocês têm é um nome. Do resto, vai ficar tudo nesse plano. Então, não deixa tocar no teu nome. Então, eu tinha uma coisa comigo que e não é assim. Hoje as pessoas falam, mas eu fico preocupada com o que as pessoas vão falar de mim. Não é a questão do que as pessoas vão falar de mim. O que de bom você quer deixar nas pessoas, para que elas possam falar quando você não estiver aqui. E aí a gente ressalta os valores, né? Exatamente. E princípios de cada um. Veja, é uma empresária, eu conheço a trajetória, que passou por pandemia e tudo mais, não dispensou os funcionários. Não. Né? Então, eu vi o quanto ela se dedicou em manter os funcionários com salário, tudo certinho, pagando seus impostos. Então, veja, a seriedade e os valores desta empresária que segue no empreendedorismo da maneira correta.
e tem sucesso. Então, quando a gente ouve um empresário falar, eu não pago imposto, eu não recolho o fundo de garantia de funcionário porque eu não tenho dinheiro, meu negócio não dá. Quem quer trabalhar de maneira correta, prospera. A gente vê isso todos os dias e vários exemplos de empresários que eu conheço, que estão na minha vida, que fazem a coisa correta. E aí, eu vou pedir para que você traga o seu tratamento. Veja bem, ela estava num momento de pandemia, passando por um tratamento e não deixou essa peteca cair, né? Ia Não. trabalhar, tomava químio, ia para o trabalho, a gente sabe disso, né? Contando, colocava, não é isso? O Isso. colchonetezinho e ficava lá junto com a equipe para motivar a equipe a continuar, né? Não, e é até muito surreal a gente falar É. isso, gente. Eu vou contar como foi. O Paisá hoje, amiga, ele sempre fez um evento chamado Outubro Rosa, que há 8 anos é bem intensificado a causa. Uhum. Até alguns anos atrás não era muito falado, né? Porque tinha um tabu, né? Que a mulher não podia fazer o exame de toque em público, não podia falar em público. Então, hoje se há mais informação. Então, continue levando a informação. Continue. Porque assim a gente salva muitas mulheres e a gente não tem noção de como a gente salva. Eu falo que o meu diagnóstico foi um diagnóstico de fé. Aí vocês vão perguntar assim, mas como um câncer de fé? Amiga, eu sonhei, Lourdes. Eu sonhei dia 6 de janeiro. Eu sonhei um sonho, gente, que eu estava deitada, sozinha, com uma luz muito branca, intensa em mim. Eu tenho muito amor em contar a minha trajetória, porque quando eu acordei, eu falei assim, eu olhei, me toquei, sabe aquela coisa de susto? Aí olhei meu marido do lado, eu falei pro meu marido que eu amava ele, amava os filhos. Aí eu falei aquele dia que eu amava todo mundo. Falei, meu, eu tô indo embora. Então, só que eu não entendia. Eu ignorei. Pois o sonho persistiu. Aí eu falei com um amigo meu, olha eu, puxando pela fé, né? Fui um amigo meu, da Bahia, e aí falou assim, Cláudia, eu vou jogar búzios para você. Aí eu falei assim, ai, amigo, mas eu não sou muito devota a isso, não, porque eu não sei como funciona. E ele não sabia de nada. Aí ele falou assim, não, vou te falar, ó, o seu ano... E é uma coisa assim, gente, quem tem amigos que joga búzios, que lê mão, que lê carta, entrou na rodinha, você vai ser o tema também, entendeu? E aí, numa brincadeira, aí ele falou assim para mim, né? Falou assim, olha, o ano vai ser muito bom para você. Que realmente foi, gente, por mais que eu tive um diagnóstico. Mas vai ser um ano de provações. Aí eu falei assim, até a gente, se a gente olhar para uma amiga e ver o ano de 2022, pós-pandemia, foi um ano de tubulações para todos nós. Foi. E aí aquilo me deu uma dúvida, me fez um ponto de interrogação. Só que, mais uma vez, eu cheguei na minha casa, no meu quarto, coloquei meus pés no chão e orei. Falei, pai, se não for coisa da minha cabeça, me mostra. Isso foi, gente, dia 6 de janeiro. No dia 16 de fevereiro, eu marquei todos os meus exames com um ginecologista em São Paulo, o doutor Carlos, que me passava há 17 anos. E aí, fiz todos os exames. Fiz o exame da mamografia, fiz todos os exames, todos, gente, que vocês imaginar. Levei para eles, e isso em laboratórios de renome. O primeiro foi no Delboni. Ó, Delboni, tem que patrocinar aqui, viu? Ó. E aí, saiu nada. E eu com aquela dúvida. Eu sonhei de novo. Eu sonhei e a informação veio para mim nas minhas axilas, quando eu acordei. Eu acordei, parecia que eu tinha tomado banho, suada. E aí eu voltei no médico, falei, doutor, tem alguma coisa errada em mim. Aí ele falou assim, mas o quê, Cláudia? Eu falei assim, doutor, eu estou transpirando, eu não tenho o costume de transpirar. E aí ele falou assim, vamos fazer Aí nós fizemos um outro exame, gente, que é um exame que eles falam que é um mapeamento de hemograma, porque até então eu não sabia o que era, né? Aí ele fez, não deu nada.
Voltei para casa, desmotivada. Isso já era março. Aí eu conversando com uma amiga que já tinha passado pelo tratamento, ela falou, Cláudia, mas não é psicológico? É isso que eu ia falar, as pessoas vão achar que está procurando doença, né? Isso! É. Mas eu ouvi isso gente, eu ouvi isso de um especialista. Eu passei para um outro médico. O médico me documentou como síndrome da estética. Olha, Porque ele falou que eu estava psicologicamente colocando um problema no meu corpo que não era visível. Aí ele me passou para uma psicóloga. Isso já era abril. Aí eu entrei, fui falar com a psicóloga. Aí eu passou a primeira sessão. E na segunda sessão eu estava me saindo doida, né? Na terceira sessão, aí eu chamei a doutora Marici e falei assim, doutora, eu não estou ficando louca. Aí ela, como assim, Cláudia? Eu falei, doutora, eu tenho alguma coisa em mim. E é algo que pede para mim não dormir no ponto. Gente, o corpo te incomoda. Quando ele não te mostra em exame, o corpo vai te incomodar. Ele vai te dar expressão para você ficar atento. Ela falou para mim, Cláudia, troca de médico. Isso já era, gente, abril, maio, já era. Aí eu saí de lá, fui para o restaurante trabalhar. E eu desacreditada, porque eu já estava farta de ouvir não, não. Já tinha repetido 2 vezes os mesmos exames, laboratórios diferentes. E aí eu tinha um médico almoçando num restaurante, porque eu vim na mente, gente, pedindo, glorificando para que o nosso Senhor colocasse um médico na minha frente e que ele pudesse acreditar em mim. Porque eu já estava saindo como louca já. E ele estava lá no paisá, sentado, almoçando com a esposa dele. E eu não sabia que ele era médico, porque eu o conhecia, ele estava todo de branco. Olha como é que não é coisa espiritual. Ele estava todo de branco. E na minha cabeça, ele era um dentista. Aí, eu conversando, cumprimentando a esposa dele, porque eu sou, que nem a Lu já falou, que eu sou muito comunicativa. Dei bom dia e tal. Aí ele assim, que foi, Claudinha? Eu falei assim, ai, doutor. E eu achando que ele era dentista, tá, gente? Ai, doutor, eu estou incomodada com o negócio. Aí ele, como assim? Aí eu contei esse sonho para ele. Ele falou assim, Cláudia, vai no meu consultório. Aí eu falei, doutor, mas o senhor não é dentista? Aí ele, não. Gente, hoje ele é meu ginecologista. E fui no consultório dele. Gente, ele fez todos os exames de toque. Ele pegou nas minhas axilas, tocou nas 2 mamas, pegou nas axilas, olhou nas costas, não tinha nódulo nenhum. Aí ele falou assim para mim, falou, Cláudia, nós vamos fazer uma punção. Aí eu falei assim, mas qual é esse exame, doutor? Ele falou, olha, eu vou te pedir um exame, você vai na médica específica, que foi a doutora Sônia, e essa doutora Sônia ela vai fazer uma solicitação do exame, e quem acabou efetuando o exame foi a doutora Betina. Eu gravei muitos nomes, gente, porque são pessoas que passaram por um período muito pequeno, porque eu orei, eu implorei, porque eu estava desistindo. E aí fizeram a punção. Peguei um exame, fiquei com esse exame no meu carro uns 10 dias. Algumas amigas sabiam que eu tinha feito a biópsia, mas eu não queria que ninguém me desse meu veredito. Falei, olha, e eu orando, falei, pai, se for para mim estar aqui nesse plano, que eu possa levar com muita leveza e que o senhor me mantenha de pé. Peguei esse exame, cheguei, meus médicos são todos aqui de Jundiaí, e aí passei pelo doutor Marcel. Doutor Marcel, assim como nós duas, batendo papo, ele falou assim, quem te indicou para vir aqui? Aí eu falei assim, doutor, ninguém. Foi a doutora que pediu para mim já encaminhar para um cirurgião já, para um mastologista cirurgião. Olha só como é que é as coisas, gente. O acreditar. Quando você vê que o teu corpo está respondendo algo, procura ajuda, procura medicina. Se a medicina não encontrar, insiste, vai em outros médicos. Porque eu só tive o meu diagnóstico no 3º médico. O doutor Marcel ouviu tudo o que eu estava falando, tudo o que aconteceu. Ele pegou um único exame, abriu e falou para mim,
tá fácil, e agradece a tua fé, porque foi ela que te salvou. Olha só. Porque Que se eu tivesse incrível. levado mais 6 meses, gente, eu levei 6 meses para ouvir esse diagnóstico. Se eu levasse mais 6 meses, isso foi fala do próprio médico, eu não estaria mais aqui. Porque ele estava numa região, eu operei os linfonodos. Então, meu diagnóstico hoje é câncer de mama com metástases nos linfonodos. Então, ele pode ser considerado um câncer mais agressivo quando ele é descoberto tardio. Quando ele é descoberto com antecedência, você tem o mesmo cuidado. Eu fiquei careca, engordei, emagreci, porque é de protocolo para protocolo. Mas se eu tivesse esperado mais um pouquinho, amiga, eu não estava aqui hoje. E aí perceba, a pessoa que tem vida, né? E não o foco no diagnóstico. Perceba, ela foi atrás, buscou, mas sempre ressaltando o que eu quero viver, né? Exatamente. E hoje traz isso como história, mas eu acompanhei o tratamento. Durante o tratamento, a gente nem percebia que ela estava em tratamento, porque ela continuou a vida, indo em academia, né, Cláudia? Quando o médico liberava, estava lá, linda. Foi ainda, né, para fazer algumas desfiles em escola, Foi, alguns fui ensaios. dançar. Não, amiga, era assim, ó. Gente, escuta essa. Eu tive processo. Todos nós temos um protocolo, todos, e são distintos. Eu passei com a doutora Sônia. Ela falou para mim, quando eu cheguei no consultório dela, tinha um cabelão. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha, o seu protocolo são 6 quimioterapias vermelhas, você vai ficar careca. E assim, gente, não tem meio termo não, tá? Você vai ficar careca. É. Porque eu falei para ela ser muito honesta comigo. Então, o que hoje eu falo para os médicos, continue sendo honesto com as suas pacientes, mas não deixe que elas se anulem, porque os médicos não têm noção que, às vezes, quando um paciente tem um diagnóstico, ela chega em casa, ela se anula, e é o que elas entram na depressão. Então, o câncer, ele não mata as mulheres que passam pelo protocolo. É a depressão que Isso. tire muitas E o mulheres. entorno, né? E o É entorno dela. importante dizer deste apoio de família e do quanto ela foi firme no tratamento de não deixar perto dela pessoas que estavam no vitimismo, né? E eu tive, amiga. E eu Então, coloquei na geladeira, gente. Depois eu fui lá e tirei. conta isso para nós. Ó, a minha médica falou assim, eu perguntei para ela. Eu sempre eu usei gel, os cílios. Aí ela aí caiu tudo, tá, gente? Aonde cai o cabelo, depois cresce tudo de novo. Então, ela falou assim para mim, falou, Cláudia, como você tem um cabelão comprido, corta Chanelzinho. Aí eu falei assim, não, tudo bem, doutora. Só que eu quero falar uma coisa para a senhora. Eu sempre entrei no consultório dela alegre, gente. Mas quando a gente tem profissionais que olham para uma paciente e ela não é estatística e não é mais uma, a gente batalha e passa pela luta. Por que eu falo isso? Quando o doutor Marcel falou para mim, lá atrás, em junho, que eu tive meu diagnóstico dia 8 de junho, ele falou essa frase para mim. Você vai continuar a vida que você está levando agora. A cada 2 horas, você vai comer um pedaço de maçã, uma metade de uma banana. Aí eu falei assim, mas por quê, doutor? Você começa agora da alimentação para o teu organismo, a ensinar o teu organismo a ter fome, porque você vai chegar no final do processo sem ter vontade de comer um pedaço que seja 1/4 de maçã. E é verdade. De junho para cá, até a minha primeira quimioterapia, que foi no dia 15 de setembro, 17 de setembro, a minha primeira quimioterapia, eu estava forte, com a plaqueta alta, e eu saía e eu falava para mim mesmo, que nem tantas meninas, quando eu tomava quimioterapia, elas falavam, Cláudia, como você é positiva. Falei, gente, porque eu não quero perder a luta. E eu quero passar por ela com essa leveza. E aí, meu cabelo caiu, gente, quando eu recusei a falar que eu estava passando pelo propósito.
Lá no começo eu falei, cuidado com o que a gente fala, porque a gente... o universo fala o que você tem que fazer. Eu tinha tomado minha primeira quimioterapia no dia 17 de setembro, e aí meu cabelo veio cair no dia 12 de outubro de 2022, que com amigas, algumas sabiam, ela falou assim, Cláudia, e aí, você não vai raspar a cabeça, você não vai contar para ninguém. Aí eu falei assim, gente, eu já faço um evento que ajuda outras mulheres, e a minha luta e a luta delas, cada uma passa por uma luta diferente, mas elas têm as histórias tão lindas para ser compartilhadas. Eu falei isso às 16 horas do dia 12 de outubro de 2022. Gente, quando eu cheguei em casa, às 20 horas, que eu fui tomar banho, amiga, foi a primeira vez que eu chorei. Eu falo com emoção, porque eu sei que eu fui tocada por um pai que eu nunca desacreditei que eu ia viver. E aí, quando eu fui lavar meu cabelo, ele descolou. Ele não caiu de tocha, como todo mundo passa o pente, aí sai no pente. Não, gente, meu cabelo descolou daqui até aqui. Ele descolou. Aí eu voltei o cabelo, eu cheguei a ver a careca, porque ele descolou. Aí eu voltei o cabelo, fiz assim, coloquei um grampo, isso debaixo do chuveiro. Antes de tudo isso, eu tinha levantado a mão para cima e falei, pai, eu entendi. Agora eu compreendi que o propósito é meu. Só me mantenha de pé e não permita que eu caia. Essa foi a única frase que eu falei debaixo do chuveiro, no meu quarto, no meu banheiro, porque quando eu falo que a gente tem uma intimidade com o pai, ele prova isso pra gente. No outro dia, 6 horas da manhã, eu fui para a academia. E eu ligando para cabeleireiras. Elas, Cláudia, eu não vou raspar teu cabelo, porque elas sempre cuidaram do meu cabelo. Aí eu falei, e agora, pai? Chamei as minhas amigas do café. Meninas, vocês têm uma tarefa. Aí elas, como assim? Isso 7h30 da manhã na academia, gente. Meu cabelo descolou. Nós vamos ter que raspar a cabeça hoje, no dia 13 de outubro. E foi a maneira mais linda de compartilhar amor, foi ter esse alicerce, gente. E aí o desfile de perucas? Adoro! Ó, eu ganhei peruca, gente, de tudo que vocês imaginar. Só que o negócio, aí eu entendo os carecas. O calor que vocês passam e o frio que vocês passam. Então, eu abusei muito do chapéu, amiga. Eu adorava a minha careca. A minha careca era muito bonita, assim. Gente, eu achava que a minha cabeça era feia, até eu ver o careca. E, assim, eu me aceitei me olhando no espelho, porque quando a gente não se aceita, eu tenho amigas que passam pelo propósito, que não aceitaram. Como eu conheci mulheres, gente, que perderam a luta porque o marido se separou ou porque elas estavam na luta sozinha, não tinha ninguém ao lado. Então, amiga, eu posso falar, Lu, eu sou muito amada. Todo mundo em volta. Todo mundo. Gente, as orações que eu recebia era intensa, porque quando a gente ora por uma pessoa desconhecida, ela vem em dobro. Então, construa coisas boas nas pessoas. Construa amor nas pessoas. A gente não precisa provar que somos melhores que outras. E eu falo, o quão grande eu sou grata a cada pessoa que parou, orou por mim. Assim como tive pessoas que me ligavam para saber se eu estava vomitando, que me ligavam para saber se eu estava bem, se meu casamento estava bem. Então, essas pessoas, eu falei, amiga, eu vou te colocar na geladeira. Quando eu terminar o meu processo, eu te tiro de lá. Porque eu não queria ouvir essas coisas negativas. Perfeito. Eu continuei indo trabalhar, eu continuei indo para a academia, e eu não imaginava
o quão eu estava ajudando outras pessoas com as minhas atitudes. E é isso, gente. Eu participei, né, pouco, porque a vida da gente também tem os nossos compromissos, não dá para estar em tudo, mas ela fazia eventos grandiosos, ressaltando a vida nesse período. E é isso que eu queria trazer aqui para todas nós mulheres. Não somente esse diagnóstico, que é algo muito difícil, mexe realmente com a vida da gente, e não só o de mama, a gente sabe que tem outros câncer, que também judia demais da pessoa. Mas o mais importante é como você se vê, é trazer essa energia de vida, porque as suas células, quando você traz a energia de vida, automaticamente você já está combatendo essa célula ruim. Então, não ouvir as pessoas que vêm trazer o foco na doença, que é o que eu falo, mas sim o foco na vida. E de que forma levar ela. Isso, e foi isso que eu vi na Cláudia aqui, quando ela trouxe vida durante esse período. Alegria, o desfile de perucas, era grandes eventos, ela imitando Tina Turner, gente. Amiga, tem um fato que assim, ó, eu saí, gente, eu fui tomar quimioterapia, as meninas, as enfermeiras, viramos amigas. Falei, meninas, estou com fome. Aí elas, Cláudia, você precisa ser estudada, Cláudia, porque o povo sai daqui sem força, acabada. Eu não, gente, eu parava no posto de gasolina aqui, da avenida, do lado da Soban. Aí eu chegava lá, pedia um copo de café com leite e um pão. Gente, eu comia, mas eu comia assim, não era com aquela vontade, porque você perde o paladar, você não saliva mais a boca, você não fala com essa lubrificação que a gente tem labial. Perdi força dentária, força da musculatura. Perdi um implante que eu já tinha mais de 15 anos. Então, tudo isso, eu falo, tirou a minha... Não, sofri um infarte. Tem toda uma história. A segunda quimioterapia, eu sofri uma frebite. Aí eu tive que fazer incisivo. A quimioterapia queimou a minha pele. E aí, quando ela entrou, que entupiu alguma veia, fechou a minha traqueia e travou a minha coluna. De tão forte que é a medicação que a gente toma. Aí eu fui fazer incisivo. Aí eu fiz um catéter para terminar as outras 3 quimioterapias futuras. Na quarta, eu digitando lindamente, sentada, trabalhando, sofri um infarte. Então, são coisas que o meu médico já tinha falado para mim que iria acontecer no processo, por ela ser muito forte. A quimioterapia, ela é muito forte. Então, gente, para nós mulheres e para outras mulheres que nunca passaram pelo processo, quando você ver uma mulher passando pelo processo, não a pergunta nada. Apoie. Abrace ela e fala para ela que ela não está sozinha. Não fala para ela que você entenda a dor dela. Porque quando a gente fala eu entendo, é porque a gente já passou. Fala que você compreende o que ela está passando e se ela precisar de apoio, que você é um apoio para ela. É acolhimento, né? E o que eu costumo dizer, porque o medicamento, eu não passei por isso, mas eu tenho uma pessoa da família, minha irmã, que passou por um tratamento sério também. E o medicamento, ele é mais agressivo até do que a própria doença. Exatamente. Né? Então, ele vem para bombardear tudo. E aí eu costumo dizer, você pode, é o que eu falava para minha irmã, você vai fazer a quimioterapia. O que está entrando em você? Amor. Então, enxergue aqui aquele medicamento como uma dose de amor e de cura. Porque quando você vai e enxerga aquilo com o caos que é um medicamento fortíssimo, que vai trazer consequências, fica mais pesado. Então, toda a quimioterapia dela e a sua, eu sei que você foi com esse sentimento, recebendo doses de amor,
doses de cura. E isso ajuda muito, porque, como você disse, a nossa mente atrai no universo o que a gente quer, o que a gente pensa. E quando você quer viver, gente, essa célula ela não consegue ficar, Não. porque a sua energia de vida ela é muito maior e ela ajuda esse medicamento que é dose de amor a eliminar esse ser intruso, né? Não, e que não é nossa. Não é, não faz parte. E eu falo, Lourdes, não só eu virei estatísticas, como várias outras estão virando. O processo que a gente passa pelo câncer de mama te anula da sociedade. Muitas perdem o emprego, muitas não têm o apoio, muitas não têm condições e perdem o casamento. A família não é o total alicerce, elas encontram alicerce de amigas. Sim. Então, assim, eu falo que de todo o meu tratamento, o que eu mais fiquei assustada, gente, foi com a rádio. E não é dolorida, ela é indolor, ela não passa nada. Só que ela é radioativa. E aquela radiação que eu levei por 25 sessões, eu tive a minha pele totalmente queimada. Eu cheguei a ficar com a pele da cor que está aqui na mesa, gente. Daqui até aqui e até aqui embaixo. Então, essa pele que queimou da radioterapia, ela caiu toda. Ela ficou na carne viva. Aí o meu médico assim para mim, cara, porque como é que você não manda uma foto para a gente começar a mostrar o processo? Eu falei, doutor, eu acordava de manhã com aquele cheiro de queimado. Você podia passar o creme que fosse, o perfume que fosse. Você saía com cheiro de pele queimada. Era a sensação de que você, todos os dias, acordava sabendo que você estava sendo queimada de dentro para fora. Então, essa foi a parte que mais me assustou. Mas eu não me deixei pegar por isso. Quando a pele caiu toda, e era assim, gente, eu tomava banho, a pele aqui soltava assim. Não precisava você fazer nada. E você tinha que tomar banho frio. Aí você tinha que passar creme, né? Porque tudo que sai, você tem que repor. Eu passava o creme, a pele saía na sua mão. Aí no chão ficava aquele monte de pele queimada. Então isso me deixou desconfortável. Só que não tirou eu do meu caminho, porque eu sabia que aquilo não podia entrar no meu psicológico. É processo, né? Processo. Entendeu? Que se eu deixasse atacar o meu psicológico, eu não ia estar aqui. E entrar no vitimismo, né? De ter dó Exatamente. de você mesma. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que trazer, e por isso que eu te convidei, porque eu falei, é Outubro Rosa, muitas mulheres estão passando por isso. Outras como eu, eu vou fazer agora 63 anos. Então, é o preventivo. Não só do câncer, mas de todas as doenças. Então, é foco no preventivo. Nós temos, às vezes, preguiça de ir ao médico, a vida está tão corrida, deixa aquele preventivo, eu já fiz o ano passado, eu estou bem. Não, gente, prevenção para tudo na vida é o correto, porque se você não tivesse corrido atrás, você não estaria aqui hoje com a gente, Não, trazendo porque essa se eu fosse alegria. pelo meu exame, que eu não Então, tinha nada... É. Porque eu falo assim, as pessoas também, gente, as dúvidas e assim as informações paralelas. Ter prótese de mama atrai câncer? Não, gente. A prótese não tem nada a ver uma coisa com a outra. O câncer de mama é uma célula que ela se mutila ou ela não tem a reação no corpo da gente. Isso foi falado para mim, né? Por eu tenho prótese. Mas você não viu que você ia ter? Não, gente, porque não foi na minha mama. Como eu falo, eu não tive a mama tirada, eu não tive o quadrante retirado, foi retirado os meus linfonodos. Mas tem mulheres que têm as suas mamas retiradas, que a gente fala que são os graus. Eu tive grau 2. A minha parceira, a André, teve grau 3 e depois teve uma outra reação. Então, tem outras mulheres que têm diferentes processos. E, contudo, eu sempre perguntei para o meu médico, doutor, eu não
tem um caso da minha família. Então, uma coisa que eu falo muito, Lu, é sobre a geneticista. Para você que teve já diagnóstico em casa ou em volta da família, passa por uma geneticista. Não é um exame que você vai chegar até ela, precisa ter uma cadeia de médicos, tá, gente? É ginecologista, mastologista, depois uma oncologista, para a oncologista passar pela geneticista. Ah, Cláudia, mas eu não fui diagnosticada com câncer de mama. Então, é um mastologista que precisa te encaminhar para a geneticista, que não é um médico que você marca diretamente com ela, porque tem que ser um encaminhamento. Fui para Campinas fazer esse exame, que é o mesmo, que é totalmente hoje falado, por causa da nossa saudosa Angelina Jolie, porque se ela não tivesse falado isso há 12 anos atrás, que todo mundo caiu em cima, mas hoje ela salva muitas mulheres. Exato. Com a atitude que ela teve. E é isso, então é a prevenção, né? E a luz que nós queremos trazer hoje, nesse outubro que está finalizando, é a prevenção, né? Sim. E a prevenção é cura, é antecipar cura, é se cuidar, e de todos os tipos, né, de câncer, não só de mama. Também, outubro é o mês da criança, e a gente sabe que tem o câncer infantil, então, mamães também prestar muita atenção no que a sua criança reclama, em como ela se comporta. E está chegando novembro, e não é à toa que a Cláudia veio de azul e rosa, gente, porque ela é a personificação de tudo isso, do propósito. E novembro, a gente sabe que é o Novembro Azul, é trazer para os homens a consciência de preservação, os homens mais ainda, porque eles são mais displicentes com isso do que a mulher. Sim. Né? Não, falou em câncer de próstata, os homens... Não vou ser mais homem. Não vou ser... E não é... E por que a gente faz isso, Lourdes? Para conscientizar os maridos. A gente traz o outubro e o novembro azul para conscientizar os maridos, para eles não largarem as esposas no processo de câncer de mama. Isso. Há um índice de 70% dos casamentos que, quando a mulher ela descobre um diagnóstico, o marido larga no meio do caminho. Gente, aconteceu isso comigo. Então, não é informações paralelas, não. A gente se torna estatísticas, assim como várias outras mulheres que passam pelo processo ainda. Eu ainda tenho uma medicação que eu tomo durante 5 anos, faltam 2. Muda a vida para o resto da vida. Que é o tamoxifeno. E ainda sou induzida à menopausa. Gente, eu me conheci na menopausa. E eu falo, calor, eu tenho. Nossa, que delícia, do pescoço para cima. Da cintura para baixo, seca tudo, gente. Mas tudo tem um lado melhor da coisa. Eu não posso repor a hormônio, né? Porque o diagnóstico foi hormonal. Mas o que eu faço para que eu volte à minha lubrificação? Porque eu não tenho vergonha de falar isso. Porque o processo de um tratamento tira tudo de uma mulher. A mulher ela não torna ser mais a mesma mulher que ela era antes de um diagnóstico de câncer de mama. Então, hoje eu procuro levar a vida com mais saúde, como de forma correta, vou para uma academia. Cláudia, e me pergunta assim, eu falei isso para minha médica. Doutora, eu e meu marido ainda estava junto, né? Não estava rolando nada, porque eu não tinha vontade, gente, porque você perde a vontade de ter relação sexual, né? E isso não... Conversem com os maridos. Conversem, solicita que eles te acompanhem. Por que eu faço esse apelo, Lourdes? Porque foi a minha médica que falou para mim que eu ia ser estatística. Ela olhou para mim e falou assim, você está sozinha? Eu falei, tô. Mas você não é casada, Cláudia? Eu falei, sou. Assim, então, Cláudia, você vai ser estatística. A minha médica falou. Aí eu perguntei, mas por quê, doutora? Falou que todos os maridos que não acompanham as suas esposas em diagnósticos, em visitas médicas e acompanhamentos de quimioterapia, de tratamento, larga elas na metade do tratamento. Então, gente, é por esse motivo que a gente perde tantas mulheres para o câncer de mama. Não é o câncer que mata elas, é a depressão. Porque quando você se vê casada,
E aí eu diria que muitas vezes nem é falta de amor, Não, mas às vezes é a falta de coragem do homem de passar por isso, né? exatamente. E então conversem com seus companheiros, com a sua família. E agora, no Novembro Azul, incentivem os seus companheiros, seus filhos, maridos, namorados, amigos, né, a fazer a prevenção. E apoiem, inclusive, porque a sociedade traz uma brincadeira negativa em torno disso Exatamente. que não tem porquê. Nós estamos, nossa, no ano de 2025, já beirando 26. Não cabe mais esse tipo de preconceito. Chega. Então, nós precisamos incentivar os homens a fazer o preventivo. Nós sabemos que, dentro dos meios médicos, postos de saúde, eles recomendam que se faça a partir dos 40 anos, né? Mas tem que fazer antes, amiga. Mas é o que eu ia dizer. Procurem antes, não fez 40 anos ainda, converse com o seu médico, faça o quanto antes o preventivo. Se não fez 40 anos, está aí 35, tal, faça um. Depois você pode até esperar mais 5 anos para fazer o próximo. Mas eu digo, se cuidem. Exatamente. Né? E falo para os homens, rapazes, não é próstata que tira a maior parte dos homens, tá? Homens hoje têm diagnóstico de câncer de mama. Eu conheço amigos que foram diagnosticados e que, ao me ver nas redes sociais, no meu processo, indo para academia, fez com que ele lutasse pela vida. E ele está aí hoje, tá, gente? Descobriu aos 63 anos câncer de mama nas 2 mamas. E os homens não pensam nisso. Eles acham que é só próstata. Mas não. O que mais mata os homens hoje é intestino, é pâncreas. Então, não é tanto próstata, porque a próstata, ela apresenta, né? Ela avisa com antecedência o homem, né? Ela avisa com um inchaço, com um incômodo. Operou, não tem mais nada, mas quando ataca intestino, pâncreas, mama, fígado, essas coisas, a gente não tem mais o que fazer se você não saber conhecer o teu corpo de dentro para fora. Então, só que quando um homem passa por isso, o que as esposas fazem? Pega a mão deles, vamos lá, que eu estou com você até o fim. Vê o seu marido definhando ali na cama, mas não larga ele. Exato. Então, sejam mais parceiros das suas esposas. A gente fica chata, a gente reclama de tudo, mas quem não gosta de ter uma pessoa que ama do lado e saber que se você cair, ela vai estar ali. Perfeito. Essa é a frase que eu deixaria para os casais. Maravilha, é isso aí. Então, encerrando aqui o nosso encontro, eu disse para vocês o quanto essa mulher é especial. Eu, gente, sou apaixonada. Ela sabe disso. Eu sempre escrevo nas nossas mensagens. Verdade. Te amo, porque realmente é uma pessoa incrível que eu quero na minha vida, viu, Cláudia? Eu também. Porque é uma pessoa admirável. E a gente aprende com ela todos os dias. E aprende a viver, isso que é interessante, né? É uma pessoa que, onde ela chega, ela traz sol, ela traz luz, ela traz vida. Então, obrigada por esse bate-papo. E se você quiser deixar mais uma mensagem para todos... Claro, e essa é para nós. Essa foi a que eu coloquei na minha vida durante todo o tratamento, que eu ainda estou no paliativo. Eu finalizo a de 3 anos em fevereiro, que é que está sendo induzida na menopausa, e a outra só em 2027. Mas eu coloco para mim, gente, que assim, essa doença ela tinha tomado o meu corpo, mas ela nunca tocou na minha alma. Então, a minha alma, ela sempre foi blindada, ela sempre teve ali, ó, cuidadinha, porque eu tinha certeza que eu ia passar e que eu ia passar de forma tranquila, de pé, sorridente, porque o que eu tenho de maior de qualidade que eu falo é o meu sorriso. É mesmo? Então, eu não deixo que nada tire, porque, olha, passar pelas provações que a gente já passou juntas, amiga. Então, não deixe que nada tire sua vontade de viver. E no dia que você achar que está tudo desmoronando,
entra no teu quarto, ore. Ah, Cláudia, eu não sei orar. Chora, porque a sua intimidade com Deus não precisa ter plateia. Maravilhosa. Muito obrigada. Eu que agradeço.